Os irmãos podem se assentar e os convido a abrir as Bíblias no texto praxe para a nossa igreja quanto à questão da ceia. No 1 Coríntios capítulo 11, de onde nós vamos ler a partir de versículo 23 até o versículo 32, e na verdade vamos ler e explicar. Eu entendo que foi o Deus mesmo que nos deu o texto, já que era a Santa Ceia, e já que naturalmente lemos esses textos. Então, eu me limito a esse texto, e com isso, estejamos em paz. Então, vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em qual foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: e esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos, por enquanto, tratar esses dois versículos. Percebe como Paulo, ele começa a falar Percebe como Paulo começa a falar quando entra nessa parte da mensagem dentro do livro. Paulo fala, ele escreve muitas cartas. De fato, é o maior escritor do Novo Testamento. Mas poucas vezes ele se vale em dizer sobre alguma coisa, ele se vale dizer que eu recebi do Senhor, e porque eu recebi dele eu falo disso. Quantas vezes você ouve Paulo dizendo isso a querer afirmar uma certa doutrina? Poucas vezes. Quer dizer, portanto, que outras coisas que ele disse não vieram do Senhor? Não. Mas então, por que Paulo se usa desse artifício, se posso dizer assim, alegar que ele recebeu diretamente? O que dá-se a entender, meus irmãos, que houve um momento em qual o próprio Cristo falou com ele, literalmente. E isso não me surpreenderia a ser assim. Não é uma coisa que ele disse, eu estou guiando pelo Espírito Santo no que eu digo. Ele já usou essa parte em um momento quando diz, eu digo isso, mas não é necessariamente de Deus, em outras palavras, mas creio que também tem o Espírito Santo. E em outras palavras, ele valida depois o que disse, dizendo, olha, eu creio que vale a pena vocês ouvirem, porque eu tenho o Espírito Santo também, e creio que isso bate com o ensino divino. Então ele alega isso em outra instância. Mas dessa vez ele faz uma alegação em qual diz a ele, não importa quem eu sou, não importa o que vocês acham de mim, não importa na verdade nada, a não ser que o próprio Senhor me disse isso para dizê-lo. Em outras palavras, vocês têm que prestar muito atenção nisso, porque é o ensino direto de Cristo. Não é uma interpretação minha, não é tampouco um resultado daquilo que eu sei sobre vocês. Ele diz muita coisa sobre isso no capítulo 11, 10, até esse versículo. Daqui para frente, ele não tem mais a ver com circunstâncias, não tem mais a ver com a cultura, não tem mais a ver com a própria igreja de Coríntios. Isso era para Coríntios. O que isso nos diz? É que esse ensino deliberadamente via de Cristo para todas as igrejas e para a sua posteridade. Porque era um ensino à parte de qualquer circunstância. Quando ele escreve para uma igreja, é claro que ele escreve levando em conta o que estava acontecendo lá, e ele escreve sobre aquele assunto. E aquilo serve como orientação, claro, é a palavra de Deus para a posteridade. Mas quanto a essa parte, ela não pode ser modificada. Ela não pode ser modificada de forma alguma. E é tão sério que a igreja precisa prestar atenção. Com isso, nós falamos de um dos sacramentos contínuos da igreja. Nós, como igreja presbiteriana, e também em nossas confissões, nós entendemos que há dois sacramentos. Que é a Santa Ceia, que o povo de Deus é chamado a regularmente a praticá-la, e o batismo quando necessário.
O sacramento da ceia, no entanto, ele é algo perpétuo. Ele é algo que a igreja faz, é um trabalho que ela faz. E a Santa Ceia tem alguns propósitos. E um dos propósitos é nos manter humildes. É nos manter unidos. E, na verdade, essa unidade não se dá através dos nossos esforços, mas se dá através da percepção daquilo que Deus uniu. Não é de que nós unimos, não é do que nós fazemos. E em virtude daquilo que nós afirmamos a tomar a ceia, é, no entanto, proceder. Eu vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala que vós que somos muitos, se tomam a um cálice e a um pão, e vós que somos muito tomas da mesmo cálice, da mesma coisa, vocês são uma em Cristo. Por isso, em outro lugar, diz-se que pouco fermento acaba com, com toda a massa. E por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Se o cristianismo fosse algo apenas individual, então cada um com o problema dele. Acontece, meus irmãos, que não é bem assim. Porque espiritualmente, a realidade é que Deus nos salvou e nos uniu ao seu corpo. E a partir desse momento, nós não somos mais sozinhos, não agimos mais sozinhos, e mesmo agindo sozinhos, aquilo que nós fizemos, afetamos o corpo todo. Essa é a realidade. Então a ceia, ela nos traz a humildade, a afirmar a unidade que existe em Cristo. Mas não, nós somos unidos por aquilo e por aquilo. Bom, nós podemos não concordar com as coisas, em todas as coisas. Isso é normal. Mas a unidade em diversidade, ela acontece. E a unidade não tem a ver com a concordância de ideias. A unidade tem a ver com o que Cristo fez. E em virtude daquilo, nós devemos nos esforçar para essa unidade. E viver em função daquilo que acontece, que nós fazemos exatamente diferente. Nós partimos da nossa experiência para definir as coisas espirituais, que é que não é. Então, em outras palavras, se a nossa experiência que diz ou valida alguma coisa, é errado. Não é a nossa experiência que diz a verdade. Ah, você vai dizer. Mas pastor, não está dito que depois dos frutos deles os conhecerão? Sim, meu amado, mas ali ele fala de outra coisa, fala da essência do homem, se ele é cristão ou não. Não fala de outra coisa, não vamos confundir os textos. Pode ser que a gente não vive conforme a realidade que estamos em Cristo, mas ela não elimina essa realidade. E por ela estar presente, quer dizer que nós temos que lutar para ela. O problema é que quando nós olhamos de cima para baixo, nós destruímos todas as realidades posicionais que as Escrituras assinam. Porque as invalidamos com a nossa experiência. Então nós dizemos o quê? Eu não me sinto mais bem nessa igreja, porque sei lá o que aconteceu, vai mudar de igreja. Por motivos que não são substanciais para tal mudança. Não há unidade na igreja. Bom, portanto nós não somos unidos. O que quer dizer com isso? Que na prática existe uma falha nessa questão. Mas o problema com isso é que a nossa experiência invalida o que está escrito. Nós dizemos com isso: não é verdade que somos unidos em Cristo, Cristo nos uniu, tomamos ceia, é a mesma coisa. Bom, a prática mostra isso. Mas a gente tem que se questionar, e a prática anula o que Cristo diz? E aí que é a armadilha do diabo. E nós caímos muitas vezes nela. Então, nós sempre invalidamos a realidade pela experiência. Nós muitas vezes definimos doutrinas que nem são doutrinas pela experiência. Por isso que há dificuldade em certas doutrinas. Por exemplo, curar ou não curar? Aí alguém vai dizer, mas eu conheço pessoas que curou. Então, de onde parte a aceitação de uma doutrina? Da experiência. Não é do ensino teológico. Mas quer dizer que a nossa experiência define doutrinas?
Não, elas podem confirmar doutrinas, mas jamais formá-las. Mas o que eu mais vejo, pelo menos na Romênia, tem muito isso. Ah, mas eu conheço alguém que aconteceu de fato isso. Bom, sempre alguém vai dizer que aconteceu sei lá o quê. Aí por isso validamos como certo. Então nós não temos mais escritura, joga elas fora. A nossa confissão diz que a única regra daquilo que acreditamos e daquilo que praticamos não é a nossa experiência. É o que está escrito. É o que me espanta mais e mais e mais e mais e mais. Que não importa o nível das pessoas hoje em dia, muitas vezes até pastores, o que mais define as coisas é a realidade da vida deles. E não é que está escrito. E eu posso provar isso com A mais B. Por isso que Paulo insiste. Isso não é interpretação minha. Esse não vai que foi Paulo que disse isso. Isso é do Senhor. Isso é algo tão sério que você jamais pode tirar isso da vida de vocês. A Santa Ceia, meus amados, tem tantos... Não vai com ele não. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. A Santa Ceia é tão importante para a vida da igreja, e ela é substancial para a sua existência, que precisamos tomar muito cuidado com ela. E é por isso que de vez em quando nós devemos parar para observar o que está escrito. Muitas vezes, meus amados, as coisas não acontecerão com tanta facilidade e contrário à Escritura se nós prestamos atenção. Então tem várias esferas da área que devemos prestar muita atenção nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. Mas sabe qual é um dos nossos grandes problemas? Se eu ouvir alguém falando, eu estava ouvindo um CD no carro sobre a necessidade e a importância das confissões na vida da igreja. E eu me surpreendi com a realidade. Sabe qual é? Que nós não conhecemos a nossa confissão. Não mesmo. Nós não sabemos o que nós acreditamos muitas vezes. Basta perguntar, não precisa dizer nada, é só retórico. Basta perguntar quanto de nós estudamos a confissão de fé de Westminster. Quanto de nós leu uma vez, de A a Z? Eu acredito que é menos de metade. Então, como que nós ensinamos a pessoas e como nós definimos as coisas na vida se nós não sabemos o que a palavra de Deus diz? E também na mesma palavra, eu fui surpreendido com uma coisa que... Sabia que eu não pensei nisso? O cara até estava comigo no carro quando a gente ouvia esse CD. Teve uma parte que acendeu algo na minha cabeça. Ele falou o seguinte: quando nós estamos em alguma crise, ou a igreja passa por alguma crise, por alguma heresia, por algum problema, a primeira coisa que você tem que começar a pesquisar é a doutrina naquela área, daquela igreja, daquela pessoa, daquela família, enfim, da crise que for. E você vai perceber que a doutrina está errada. Muitas vezes nós tentamos resolver as coisas externas sem estabelecer os fundamentos, as bases. E Jesus falou sobre isso quando ele disse, daquele dois exemplos, que um construiu uma casa, e fui belo, fui rápido, só que ela foi sobre areia. Mas ela foi uma casa boa, linda, imagina, perto da praia, que pode ser mais lindo do que isso. Mas aí, há outro que a constrói, um pouco mais longe, mais difícil acesso, não foi tão fácil, a vida não era fácil, mas a construiu sobre a rocha. E Jesus disse que quando veio os ventos e a chuva, a destruição foi total daquela casa sobre a areia. Enquanto isso, a outra, por mais difícil que foi para construí-la, mas ela permaneceu de pé. Então, meus amados, ali é um problema em cima de que você construi, que o resto pode ser bonito, pode ser bom até, mas não fica, se a base continue podre, vai cair. É por isso que a priori nós devemos ter as nossas bases firmes na palavra de Deus e naquilo que acreditamos. E eu queria ter um tempo
eu queria, talvez ainda vou fazer isso, não sei de que forma, de estudar a confissão de fé com toda a igreja. Se eu não chegar, por não ter condições de fazer isso, eu penso que vocês estudem em casa a sua confissão de fé, porque define o que você crê, afinal das contas. E meus amados, isso é importante, é porque sobre essas bases se constrói tudo. Se constrói o relacionamento, se constrói o casamento, se constrói a igreja. E quando a base não está certa, nada está certo. Então, veja até sobre essa questão que nós falamos mais cedo, até quando Jesus foi indagado a respeito de casamento, isso digo porque eu falei pela manhã, então não é algo novo. Quando Jesus disse que desde o início não foi assim, porque o que Deus faz é para vocês não quebrar. Esse princípio de que Deus faz, homem não quebra, eu creio que não se aplica somente no contexto do casamento, mas se aplica na igreja, se aplica em todas as áreas da doutrina. Nós muitas vezes, Deus faz de um jeito, mas nós quebramos, nós encontramos algo que justificaria a mudança. Não é uma vez, por exemplo, eu lembro de uma vez, quando uma pessoa pediu para sair da igreja, e não importa quem é, porque meu intuito não é falar da pessoa agora. E num momento determinado eu falei para a pessoa, você sabe que isso está errado. E você sabe que está escrito isso, isso e aquilo. E a pessoa falou, eu sei. Mas eu sinto assim e eu vou fazer assim mesmo assim. Tudo bem. E eu dei a carta na hora, não deixei de dar nem nada. Nós tivemos uma conversa amigável, no entanto, respeitosa. Confesso que a pessoa foi muito respeitosa, mas mostrei o que a palavra diz. Mas se a palavra não tem peso, não há mais o que fazer. A experiência, porém, teve mais peso, foi mais pesada para essa decisão do que o que a palavra disse. E o engraçado é que a pessoa afirmou que sabia o que está escrito na palavra e concordava. Mas que adianta? Então, esse princípio de que o que Deus faz, o homem não desfaz, nós devemos ter muito cuidado em nossas decisões com a igreja, meus amados. Porque as coisas são porque Deus as faz, não é porque nós as fizemos, nós apenas entramos nela. Assim como entramos voluntariamente no casamento, como entramos na igreja voluntariamente, ninguém nos empurrou para a porta. Mas não significa que fazendo as coisas voluntariamente foi uma decisão aleatória nossa. Esse é outro detalhe. Foi por trás Deus que levou a isso. Ele fez. E a partir dali nós devemos lutar pelo que Ele faz. Então, a primeira lição é que aquilo que entregue, aqui Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aquilo que entregue, que vem de Deus, deve ser conhecido, estabelecido, acreditado, independente se a realidade, se as experiências falam diferente. Nós devemos lutar pelas realidades que as Escrituras nos dizem. É por isso que até Santa Ceia foi muito pervertida ao longo do tempo, porque não se atentou a isso. É tanto que na própria igreja de Cristo, em Coríntios, aconteceu isso. E era tão grave, que ele chegava a humilhar aqueles que eram pobres e não tinham que comer. Outros traziam a comida deles, como o texto fala mais tarde, comia, se fartava, e outros ficavam lá, olhando. E para eles, essa era a ceia. Era literalmente um jantar, aonde quem tinha comia, e o que não tinha, só olhava. E Paulo retrata isso no final desse texto. Então imagina a que nível se chegou. Por isso, qual é uma das palavras que eu falei da ceia que nos ajuda? São duas coisas básicas. A unidade e... qual foi a outra? A humildade. Coisa que nem eles não tinham. Agora vamos entrar mais em detalhes. Eu vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em qual foi traído, tomou o pão. Você já pensou nesse detalhe? Você sabia que nós quase não prestamos atenção nesse detalhe, na noite em qual ele foi traído? Pela primeira vez eu pensei nisso. Eu já falei muitas vezes de Santa Ceia, mas eu não me lembro se me saiu em evidência essa parte. Porque às vezes, ao longo do tempo, nós pregamos certos textos e cada vez que pregamos mais, enxergamos
novos detalhes. Por exemplo, eu penso em Salmo 23, que para mim foi uma grande revelação há uns anos atrás, quando voltei da Romênia em 2015. Mas se você me perguntaria se eu pregaria igualmente, falarei não. Não estou me retratando de nada que eu disse. Acredito em tudo que eu disse, eu acredito ser válido, mas pregaria diferente. Hoje eu pregaria diferente. Então eu acredito que as circunstâncias da vida, enfim, nos leva a interpretações de aplicações de maneira bem diferente. Então, um detalhe importante: por que será que Paulo fala isso? Na noite em qual fui traído. Se ele fala isso, é porque, de alguma forma, isso é importante e nós devemos pensar no assunto. Você pensaria, talvez, que é importante é saber somente que Jesus fez a ceia e nós, portanto, devemos proceder da mesma forma. Isso já não bastaria. Mas me dê a entender que, se entender corretamente em que contexto e de que maneira foi iniciada a Santa Ceia, o que aconteceu de fato naquela noite, nós jamais podemos desfrutar da ceia corretamente ou tratá-la de forma leviana conforme a nossos prazeres ou intitulações. Então, quando eu li esse texto, eu olhei logo na referência. Então eu me propus ir nas referências, duas referências que são dadas no evangélico sobre o evento. Mas a única que fala diretamente é em Lucas. Eu gostaria de ler para os irmãos Lucas 22, 19. Não sei como é a sua Bíblia, mas talvez na sua também tenha essa referência, que atesta o fato. Então, Lucas 22, não precisa abrir, eu mesmo vou ler. 19. Então eu vou ler o texto todo para entender até 23. E tomando o pão, dando graça ao partiu, e lhe deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazeis isso em memória de mim. Lembrando aos irmãos que quando Jesus faça isso, apenas ele e os 12 discípulos estavam presentes. Ninguém mais, ninguém menos. Então, isso para ser claro. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, e aí que vem o detalhe: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Jesus estava com 12 discípulos. Esses 12 discípulos não eram pessoas aleatórias que decidiram seguir Jesus. Só que lindo. Não. Todas essas pessoas foram convidadas a seguir Jesus. Ele mesmo os convidou. E mais pesado ainda, ele tinha muitos outros discípulos seguindo. Mas chegou um ponto, depois de 1 ano mais ou menos, que Jesus gastou com seus discípulos. Isso quer dizer mais do que 12. Tinha uma multidão de discípulos. Depois de ele ensinar a ele quem ele era, como ele era, o seu relacionamento com o Pai e tudo mais, ele precisa fazer uma decisão. Escolher apenas 12, qual haveria de treinar, que haveria de estar com ele mais próximo, e haveria de treiná-los para o ministério. Era já diferente, já não era mais qualquer um. E ele diz que orou uma noite inteira. Ele não fez leviamente esse passo. Uma noite inteira, era Jesus. Não era eu, não era qualquer outro. Uma noite inteira ele orou para o Pai descobrir a ele quem haverá de ele escolher. Que ministro faz hoje isso? Quase ninguém. Nós ficamos uma noite em oração para eu saber com quem eu posso contar ou não? Geralmente não. Mas Jesus fez. E depois de estar uma noite em oração, ele tem a paz em escolher 12. E entre escolher esses 12, até na própria escolha, se você ler o texto, ele vai dizer: e escolheu também Judas Iscarioteano, aquilo que haveria de traí-lo. Meu questionamento é: mas será que Jesus não sabia?
iria investir algo tão profundamente que mais tarde haveria de traí-lo? Se ele sabia naquele momento, eu não sabia, eu não sei dizer. Talvez você diga, mas ele não sabia, ele era Deus, sim, mas lembra-se que ele agia como homem. Mas mesmo assim, ele escolheu Judas. Talvez você é levado a pensar, será que ele errou? Como pode um homem santo, sem pecado, orar a noite toda, ainda escolher esse caba? Algo está errado no meio. E quando chega a ceia, realmente um desses 12 haveria de trair. Mas como é isso? Como pode ser explicado isso? Primeiro, meus irmãos, eu creio o seguinte: Jesus dá uma chance a todos. E eu acredito que por pior que seja a pessoa, ela pode ser transformada à luz da palavra de Deus. Se Jesus pensou isso ou não, eu não sei lhe dizer. Mas eu sei que a outra coisa, eu acho que é nosso dever como líderes, não é de saber que no futuro alguém vai fazer ou não vai fazer. Porque a gente não tem como saber de tudo. De certa forma, a gente tem que acreditar na providência de Deus, e se há algumas consequências disso, a gente tem que entender que isso também faz parte do plano de Deus. Não que isso justifique as ações dos homens. Então, quantas vezes, e eu teve uma experiência própria de líderes, eu sempre gostei de treinar. Eu acho que depois dessa experiência que eu não consegui mais fazer o mesmo da mesma forma. Mas eu escolhi várias pessoas para treiná-las. E quando eu digo que treiná-las, meu amigo, semanalmente, intencionalmente eu fazia muita coisa com essas pessoas. Muita mesmo. Nunca mais consegui fazer depois. Acredite ou não, quase todas foram embora. A nossa amizade era muito boa. Não houve briga entre nós. Eles tinham acesso na minha casa direito. O que eu poderia fazer por eles fazia. Tem um só que sobrou, que hoje é presbítero, que é Evandro. Fora disso, bom, tem ele da também. Isso aqui ela da noia do primeiro grupo. Ou fui desde o início, eu não lembro mais. Do primeiro grupo? O primeiro só foi homem. Aí no outro e a ele da no segundo grupo. Primeiro fui só homens. É só isso que restou. Quando falo só isso, mas quanto era? Eu sei que chegou a 9 uma vez. Era muita gente. E nenhum hoje está na igreja. Nenhum. Não na nossa. E alguns não estão em nenhuma igreja. Foram para o mundo e fui para o mundo pesado. Pesado mesmo. Eu não vou falar mais do que isso. Às vezes eu me pergunto, caramba, o que eu errei? Eu fiz de errado. Mas não tem a ver com isso, meus irmãos. Às vezes você pensa, eu escolhi errado? Talvez não. Porque dentro do que eu via, o que se tinha, e o melhor que tinha para ser treinado. E acredite, enquanto estava treinado, era bons. Eu poderia contar, dizer, eu acordo esse cara de meia-noite, eu digo para ele dizer tal versículo, fazer tal coisa, ele faz. Era bons, pior é que era bons. Mas deu tudo errado. Então é possível que nós fazemos todas essas coisas. No casamento a mesma coisa, nós nos casamos com certas expectativas, mas por um motivo ou outro as coisas não são da mesma forma mais tarde. E agora, o que fazer? Bom, eu me casei errado, de repente não ouvi a voz de Deus, de repente não foi a vontade de Deus, porque nós julgamos as coisas pelo que não acontece, e não pelo que é decretado. Esse é o nosso problema sempre. Mas acho que nada foi errado, porque se chegou a acontecer, é Deus que levou a acontecer. Se Ele não quisesse, Ele não levaria a acontecer. Isso, claro, não garante que tudo vai ser bom. Isso também não justifica os erros feitos. Eles devem ser remediados. Mas o que quer dizer, no entanto, que Jesus, Ele mesmo andou por esse caminho. Ele andou. Eu acredito que Jesus viu algumas coisas, porque, além disso,
diz que Judas, ele era o tesoureiro do grupo. E aí, quando uma mulher fez aquele derramamento de alabastro, daquele mirro muito caro na cabeça do Jesus, ele disse: esse mirro poderia se vender por 400 dinários, algo do tipo, e se dar aos pobres. Aí a Bíblia diz, não é porque ele se importava com o pobre que diz isso, mas como um que tinha a bolsa com dinheiro, ele levava muitas vezes o que era lá para ele. Então o problema dele não era necessariamente os pobres. E Jesus sabia disso. Eu creio que Jesus disse. Eu creio que Jesus deu bastante chance a ele, para ele entender que quem se lida com ele é o próprio Filho de Deus. Meus amados, teve 3 anos seguidos em qual Jesus investiu de perto nesses camaradas. De tão perto que deu poder a eles de expulsar demônios, de curar, de tudo mais. E todos eles voltaram alegando que fizeram isso. Todos eles, todos 12. Então veja como a coisa não é tão fácil assim. E chego num momento último, chega lá perto da cruz, e ali estava Jesus querendo comer a Páscoa com seus discípulos. E ao mesmo tempo inaugura a Santa Ceia, que trata-se dele mesmo, onde ele substitui os cordeiros da Páscoa que haveria de ser sacrificado ano por ano, com o cordeiro que morre uma vez por todas, por todos os pecados, e resolve toda a questão. Apenas fica o povo de Deus relembrando o que ele fez, não sacrificando de novo, apenas relembrando. Mas eis que naquele momento, ele estava lá, ele deixa Judas participar da ceia, porque fazia parte da igreja visível, fazia parte dos 12, mas ele, algum problema ele tinha. Se você me disse, ele não era nascido de novo, mas amado, eu não vou entrar nessa questão, que é um debate que já dá dor de cabeça. Se ele ou não era, não é meu problema isso. Não é minha questão de descobrir isso. O fato é que Jesus o convidou, já que está lá, ele não omitiu, nem por saber do que haveria a acontecer, ele por isso o deixou. Ele foi até o final e tomou a ceia com ele, disse: mas há um traidor entre nós. Jesus sabia disso. Agora, 2 coisas importantes naquela noite que ele foi traído. Jesus estava indo conforme a vontade de Deus para a cruz. Ele deveria ir para lá. Mas ele foi traído por alguém que andou com ele o tempo todo. Ele foi traído por um dos 12. E apesar de até essa traição se encaixar nos planos divinos de Deus, não justificava. Porque esse outro detalhe, mas aí, olha o que deu, olha como Deus retornou isso para o bem, para outra coisa, para não sei o quê. Tá, tudo bem. Sabe que o nosso problema nesse item, primeiro, porque nós não sabemos os planos de Deus, mas nós queremos justificar as nossas justificar que isso também está no plano de Deus, porque se não estaria, não aconteceria. Aí a gente veio com aquela lógica de uma banana. Não é assim. Ainda que sim, é verdade, nada que acontece foge dos planos e da vontade divina, mas não justifica as nossas ações. O fato de eu matar alguém, a pessoa morreu, Deus permitiu. Deus tem um plano nisso, concorda? Tem. Se ele não teria, não deixaria de acontecer. Agora, quer dizer que Deus concorda com aquilo? Quer dizer que eu sou justificado em matar alguém só porque de alguma forma aquilo está no plano de Deus? Não. Os planos de Deus são planos de Deus, mas não justificam as ações dos homens. E naquele texto que eu li, por isso que eu li todo ele, Jesus disse para ele, é que eu não consigo falar essa palavra, eu sei o que é, mas inevitavelmente, é inevitável que o Filho de Homens vá, porque fui designado para isso.
O que Jesus diz com isso? Eu sei que isso vai acontecer, e eu sei que deve acontecer porque meu pai planejou isso. Eu vou ter que ir. É isso mesmo, eu tenho que ir. Na verdade, antes de descobrir o traidor, ele mesmo já, a ceia, falava disso. Eu vou dar meu corpo por vocês, eu vou dar meu sangue por vocês. Então a própria ceia já falava disso. Não é que ele descobriu com o traidor. Então ele sabia a vontade de Deus. Porém, os meios que aconteceu é diferente. Ele disse, é inevitável que eu vou. Eu vou porque assim fui designado. Com isso, Deus vai cumprir a vontade dele. Porém, ai daquele através de qual eu vou. Era melhor ele não ter nascido. Se não me engano, até usa num texto, não sei se é esse. Não sei porque tem na mente que é esse. Deixa eu até ver, sou curioso. Não é nesse, mas eu tenho a impressão que diz num texto, era melhor ele não ter nascido. Ai daquele, através de... Sabe o que ele diz? Ai daquele, através de qual se cumpre a vontade de Deus. Olha que engraçado. A vontade de Deus se cumpre, mas ai daquele que se cumpre. Porque o ato que ele faz é imperdoável. Não é que é imperdoável que Deus não pode perdoar. Mas Deus decidiu agir contra essa pessoa, não dá uma segunda chance. Nós devemos ser muito cuidadosos, meus amados. Eu faço uma parêntese, por isso eu disse no início, tome cuidado quando você trata de um líder da igreja. Ele é fraco como qualquer outro, ele é pecador como qualquer um. Mas você mexer com isso, é melhor não fazer isso, é melhor pecar de outra forma, meu amado. Porque embora você pode ser perdoado, mas os efeitos disso não são fáceis na sua vida. Não são. Eu digo isso para ameaçar ninguém, mas acredite, não são fáceis. Porque é tipo de coisa que Deus não tolera. Então, depois disso, no outro texto, Jesus olha para Judas e olha o que diz para ele. É impressionante. Ele não briga com ele. Mas o que acontece? Jesus percebe que o que acontece lá não é nem propriamente Judas como pessoa. Eu não estou dizendo isso para justificar Judas, por amor de Deus, não entenda isso. As Escrituras diz, e o diabo entrou em Judas. E desde então, ele foi outra pessoa. É interessante porque... Talvez eu falo muito dessa questão do diabo ultimamente, mas... Wanda, pode trazer mais água? Eu estou sem água e não consigo falar. Acredite ou não, faz um tempo que li bastante literatura sobre esses assuntos. Mas, embora era discípulo de Cristo, estava com ele, embora ele fazia nesse tempo muita coisa errada, ele já roubava dinheiro, mas até então era um erro, era uma coisa, mas ninguém vê se preocupando tanto. Mas há um tipo de erro, há um tipo que muda de repente tudo. Porque quando ele deixou, quando Satanás entrou nele, mudou, algo mudou de repente. Ele já era ruim, mas há uma ruptura no que ele era. Dali para frente ele foi com tudo. Ele já fazia coisas contra Jesus, mas dali para frente foi para matar. Ele diz que foi vender o Jesus. Na verdade, quando ele foi para entregar, diz os teólogos que Judas não tinha percepção, e é claro que não tinha mais percepção, porque o diabo já tinha entrado nele, não tinha percepção da magnitude da sua ação. Até então, diz alguns teólogos, que Judas, vendo toda aquela situação, Jesus era perseguido e tudo mais, ele quis de certa forma ajudar e levar Jesus aos sacerdotes, se somos sacerdotes, para que de alguma forma eles tenham essas conversas cara a cara e conseguem resolver o assunto. Ele não imaginou até então
que Jesus seria preso e morto. E eu acredito que ele não pensou nisso mesmo. Mas é aquela coisa, de que vale suas boas intenções. Porque, em outras palavras, há quem diz que as suas intenções não foram tão malignas. Ele tentou resolver um problema. Mas acontece, por o diabo ter entrado nele, a sua visão foi totalmente pervertida. E todas as suas boas intenções não valiam nada, porque todas iriam dar, não iria dizer inferno, mas iria dar na morte. O que deu de fato. É tanto que o Jesus disse para ele, o próprio Jesus já sabia. Olha para ele, olha meu amigo, o que tens a fazer, faça logo. Vai, faz. O engraçado é que Jesus não tirou o demônio dele. Tem tanta coisa que eu poderia ficar a noite toda a falar e me surpreender. Não tirou. E Jesus sabia disso. Sabia que... Mas ele não era endemoniado do jeito que nós pensamos. Espumar, se jogar de um lado para outro. Não é isso. É porque quando nós falamos que o demônio entra numa pessoa, muitas vezes nós vivemos com aquela imagem folclórica de que diabo entra, o cara faz tudo que não presta, se joga na parede, grita, sei lá o que. Isso é uma maneira. Mas há uma maneira aonde, de fato, há uma perversão da mente. Porque veja bem, o que a Bíblia diz? Que o diabo, ele é enganador. E ele não é um enganador de baixo nível. Imagina, se ele tentou a Eva, que não tinha pecado, lembra disso, não tinha pecado. Numa palavra, ele torceu toda a verdade. Toda a verdade. E parecia tudo bem simples. E muita verdade foi dita naquela enganação. Então ele é muito bom no que está fazendo. E é aí que jaz o maior perigo na nossa mente. Não é uma endemoniação no sentido que entrou e fez isso com ele. Mas prendeu a mente dele em algum momento. E dali para frente é brincadeira. Então a mente dele foi pervertida, mas Jesus soube disso e Jesus não interfere. Por que será que Jesus não faz nada? Amigo, cadê essa água aí? Bom, eu entendo que Jesus disse tudo o que era para dizer durante o discipulado. Jesus ele está trazendo, obrigado filho. Jesus já tinha dito, já tinha se mostrado a ser filho de homem. Mais do que isso, não havia muita coisa que fazer. Então o deixou. Então é possível às vezes que deixa Deus as coisas. Não porque concorda com elas, mas deixa. O que tem a fazer, meu filho? Faça logo. Jesus não tentou convencê-lo, né? Não, faça. Aí ele foi fazer. Quando ele percebeu, quando ele caiu em si e percebeu, pode deixar os dois aqui. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, em outras palavras, quando fazia, ele não percebia de fato a besteira que ele iria fazer. Mas quando fez, já era tarde demais. Ele tentou resolver. Ele foi lá no sacerdócio e entregou o dinheiro de volta, mas já não prestava mais. Não tinha mais jeito. O estrago já tinha sido feito. E quando ele percebeu o estrago que ele fez, ele se matou. Quando eu digo que ele não teve a segunda chance, é porque não teve mesmo. Ele se matou, acabou com tudo. Então por isso que, meus amados, devemos ter muito cuidado. Antes de fazer uma besteira, nós estamos muito pensando que estamos certo, vai lá e faz, porque a gente não vê na verdade. Depois de fazer que a gente começa a medir o peso do que fizemos, mas muitas vezes isso é tarde demais. Então por isso que nós devemos
ser atento. Existe um texto em Timóteo que eu gostaria de ler, se eu vou achá-lo rápido. Tem problema com esses óculos, eu mudei de óculos, de tudo, aí tô... Eu não vou saber o segundo texto agora de cor e não vou perder tempo, apenas vou dizer. Primeiro, aqui diz que este é o dever do que te encargo, filho Timóteo, segundo as profecias do que é antecipado fazer objetos. Combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, se viveram naufragar na fé. E dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Me parece, eu não quero entrar muito nesse assunto, que a questão da blasfêmia desses homens é que se tornou contra o apóstolo Paulo. E eram pessoas que a princípio eram crentes, mas perderam duas coisas básicas, a consciência e a fé. Mas será que eles não acreditaram em Cristo? Sim, acreditaram, ninguém disse que eles não acreditaram. Mas a fé não significa isso. A fé é uma coisa complexa, aonde nós entendemos que tem a ver com acreditar e agir conforme aquilo que está escrito. E eles perderam isso. Então começaram a formular suas próprias regras. E tem outros textos, mas não vou entrar nele. Mas tem um texto que eu queria vê-lo, mas não está aqui, onde diz que devemos orar por alguns para caírem em si e se desprenderem a si dos laços de Satanás, em qual foram presos a fazer a sua vontade. E se refere a cristãos. Não se refere a não cristãos. Depois eu procuro o texto e digo para os irmãos, mas a ideia é que devemos orar, porque quando percebemos que alguém está preso nisso, toda a visão dele está errada. Só que não é fácil de perceber também. Então, entenda o que está acontecendo quando diz na noite em qual eu fui traído. Eu fui traído, mas eu não morri por isso. Entenda o contexto da traição de Jesus, onde, na verdade, ele sabia da vontade de Deus, mas o mais pesado é ser levado à vontade de Deus mediante alguém que ele treinou, mediante alguém que era dos 12, era dos mais íntimos. Mas isso os impediu de tomar a Santa Ceia? Não. Jesus o deixou. Porém, ao caminhar no texto, a gente pode perceber que às vezes isso é para condenação e não é para a vida. Então, já que falamos da traição de Jesus, então, por que deve ter pesado quando nós pensamos na Santa Ceia? Porque o que ele fez através da obra redentora dele, traição que ele passou, é para formar uma igreja unida, um corpo de Cristo, que nós somos o corpo dele, e que luta até a morte por isso, e que nós não traímos a Cristo de novo através das nossas práticas. Não acha que a coisa encerrou com o Lucas, meus amados? Quantos hoje não são traidores do Evangelho?
Quantos não têm apenas uma forma de piedade e negando o seu poder, diz as Escrituras? Quantos negam as autoridades? E Paulo trata esses como pessoas que não sabem o que estão fazendo, para não dizer uma coisa mais dura. Não tem todos os versículos que eu pregaria passar de 1 hora, se for esse texto corretamente. Lê Timóteo, para você ver. Você vê como a questão da autoridade sempre é envolvida no texto. Não pensa que foi uma coisa assim que eu quis dizer no início do culto. Não é que por algum motivo eu bato nisso. Leia o texto, sim, leia os textos que auxiliam o texto. É sempre a mesma coisa. Vê por onde foram. E esse é tão pesado ao ponto de essas pessoas serem entregues a Satanás. O Paulo diz, eu os entreguei. Tu já pensou no fato que um ministro, um conselho faz isso em determinados casos? Por isso falei, leia a confissão de fé. Está dentro da nossa confissão de fé isso. Eu soube de uns casos, e não porque eu soube, foi Carol que me contou. O único caso que eu sei, na verdade, é o que ela me contou, no passado, quando o Conselho de Interlagos fez isso. Mas eu não vou falar das pessoas. Ao meu saber e conhecimento, nenhum desses caras estão bem hoje. Nenhum. Se o conselho foi sério, eu não estou ainda para debater essa questão que foi, que não foi. Apenas eu sei um pouco do caso. Eu estou dizendo que dos que eu conheço e me lembro e sei, daqueles que eu sei pelo menos, nenhum está bem na vida. Nenhum mesmo. E fui para a ladeira abaixo. Essa questão de autoridade. E olha aqui, quem estava na época, é porque eu já falei o nome, eu não deveria falar igreja. Significa que todos que estavam no conselho estavam, nossa, muito bem de vida, irrepreensível? Não tem a ver com isso. Inclusive, alguns foram até disciplinados por outras questões mais tarde. Mas a autoridade que eles tinham naquele momento era a autoridade. Então, é uma coisa que nós devemos pensar. Como nós estamos hoje? Você já pensou que nós tomamos esse cálice, lembrando que na noite em qual fui traído, Jesus, ele morreu por mim, ele fez tanta coisa, mas mesmo assim eu o traio. Por causa das minhas coisas próprias, pensando que faço bem, mas eu faço coisas que não são da palavra de Deus. Você já pensou que existe essa possibilidade de você trair Jesus? Quando você não se submete à autoridade das Escrituras, às autoridades eclesiásticas e assim por diante. Você já pensou nisso? Sim, você pode se desculpar de várias formas. Mas vê quantas vezes nas Escrituras existe algum texto que trata das possíveis desculpas que pode se ter em casos específicos de autoridade. Vê quanto você encontra. Você não vai encontrar nenhum. Isso não quer dizer, e jamais discutirei e justificarei qualquer erro de qualquer autoridade que seja conselho, seja presbítero, seja pastor, seja qualquer outra autoridade que seja. Não. A Bíblia justifica, por exemplo, a submissão às autoridades porque elas são retas, mas nós no Brasil sabemos, se for pelo que elas merecem, misericórdia, qual merece respeito? Se for pelo merecimento, pelo que a pessoa é. Mas Deus diz, não é porque eles merecem, é porque eu os coloquei, sou eu, se trata de mim. Vocês não respeitam a minha vontade. E sabe o que é mais surpreendente? Paulo fala isso num contexto em qual, meus amados, ele diz isso sobre o rei que haveria de pedir a cabeça dele. Sim, senhores. Ele falou sobre submissão ao César, que significaria aquele César que, após alguns anos, iria matar ele. E matou. Será que Paulo voltou atrás e dizer, não, retiro o que eu disse? Não, senhores. Quer dizer que é fácil se submeter? Não, senhores. Inclusive, quando trata-se de escravos,
Diz, e aqueles, mestre, que são difíceis. Não diz que são fáceis, que são difíceis. Mas hora nenhuma você percebe que eles são encorajados a deixar tudo para lá, fazer algo. Não. Até aqueles, vocês façam isso pelo Senhor. Isso não justifica, porque o problema das pessoas é que com isso às vezes dá a impressão que nós justificamos a outra parte mais privilegiada, mas não é, porque o castigo dela será muito maior. Mas, ainda que seja difícil, e a Bíblia deixa claro, é difícil mesmo, tem alguns que é ruim para agradecer, o cara é difícil de agradecer. Mas mesmo assim, vocês têm que se submeter à mão de Deus. Por quê? Por um motivo simples. É porque Deus colocou nisso. E já pensou que isso é um trabalho de negação de si mesmo? Porque quando vem a questão de nós negarmos a autoridade, é muito simples. É claro que nós podemos justificar de várias formas. É quando no final das contas, afeta quem não somos. Só isso. É simples assim. Quando nós não queremos abrir mão, de certa forma, de coisas que nós entendemos. O perigo disso é a idolatria, porque se volta em nós ser atendidos corretamente. E embora é um pré-requisito básico de vida e de relacionamento, e eu concordo com ele, no entanto há um perigo muito escorregadio por esse lado. Porque esse é o problema das teorias boas e bonitas. Elas são boas, são bonitas, são verdades, mas você escorrega mais. Geralmente se escorrega mais. Então, trata-se sem saber. Tem um livro que fala Ídolos do Coração. Sugiro que você leia aquele livro. Eu li faz tempo. Nós temos uma idolatria, embora dizemos que não. Nós podemos cair nisso a qualquer momento. Eu posso cair nisso, qualquer um pode cair nisso. Então, é disso que se trata. E hoje em dia nós podemos trair sim, meus amados Jesus. Andamos com Ele, mas nós não nos submetemos a ensino dele. E fizemos coisas que prejudicam a igreja. Você já pensou nas coisas que você faz simplesmente porque você foi afetado? Vamos pensar um pouquinho. A maioria das pessoas que saem da igreja, ou que diz, eu saio. Sabe pelo quê? Não é pela igreja. E eu sei disso porque como pastor, querendo ou não, vai chegar para mim. E a maioria diz, porque eu não me sinto mais bem. Eu não gosto desse louvor. É porque a irmã tal ou tal, nem bom dia me dá. Eu não aguento mais isso. Então, no final das contas, se trata de eu não ser atendido da forma que eu entendo que deve ser atendido. É claro que isso não justifica tal irmã não dar bom dia a ela. Isso a gente é fato, não justifica os erros. Mas, a maioria dos casos, são coisas pessoais da pessoa. Não é algo do pecado, pastor, você está pregando errado. Ou a nossa igreja vive em pecado deliberadamente. Eu não ouvi nenhuma dizendo isso. Por mais que a pessoa, por exemplo, não pode não gostar de mim. Nenhuma que saiu falou da pregação de alguma coisa. Nenhuma falou da igreja viver em pecado. Mas quase todas falou de coisas que, afinal das contas, não tem justificativa. Tudo bem, você pode sair. Mas isso é traição. Quando não se tem, de fato, a justificativa clara. Então, isso é idolatria. A pessoa faz a coisa baseada nela mesma. Eu quero assim. Aí você vai fazer? Não vai fazer nada. E trair é como você diz. Nós somos uma quando tomamos isso. Mas na verdade não somos. Ser uma, primeiro, é estar ciente de que Cristo nos fez a ser. 2, é lutar pelo que Cristo nos fez a ser. E tentar viver isso. E fazer o máximo que depende de nós para isso funcionar. Agora, você diz que é uma, e não dá a mínima por essa unidade, não fazer nada a respeito, você está traindo deliberadamente o que você mesmo está fazendo. É uma inversão.
Quando você jura, quando você entra na igreja, submissão às autoridades eclesiásticas da igreja, sim, sim, sim. Mas na verdade, quando nós dizemos algo e você não gosta, já muda de igreja. Isso não é submissão não, meu amado. Hoje, muda-se de igreja com tanta facilidade. Isso não é submissão. Então você está traindo seus próprios votos. Quando você não é justo em seus dízimos e ofertas, você é um traidor. E sabe por que você é um traidor? Não porque eu estou dizendo isso. Porque você trai a sua própria consciência e seu voto. Porque, engraçado, nós deixamos claro antes de entrar na igreja, que nossa igreja é assim, faremos assim e assim. Você teve a chance de dizer, eu não concordo com isso, ninguém te obrigado a ser concordado, e nós não deixamos te dizer que assim vai ser, e que vai ser cobrado. Acontece que quando você não dá e é cobrado, você não gosta. A gente faz de acordo com o nosso contrato, com aquilo que nós dizemos, com o nosso voto. Mas cadê seus votos? Ah não, porque teve isso e aquilo. De que você acha que vale as justificativas? O Judas também pensou que faria bem a Jesus. E fez? Não, tá, se cumpriu o plano de Deus, mas fez bem? Não, não fez. Não é justificativa, é o que está escrito, meu amado. É o que você votou. Você pode trair Jesus quando você não é fiel naquilo que prometeu a ser. Quando você prometeu a se empenhar nos trabalhos da igreja e não se empenha. Quando você prometeu a se submeter à sua autoridade da igreja, mas você não se submete. Então me diga, como fica esse negócio? Judas tomou uma decisão por ele mesmo. E ele decidiu que era melhor assim. Ele não se submeteu mais a Cristo. A não ser dizer que ele se submeteu quando disse o que tens a fazer, faça rápido. Realmente ele fez rápido. Então isso significa que na noite em qual fui traído. E essa ceia, ela é feita repetidamente. Sabe por quê? Para nos lembrar da importância do que Cristo fez, quando ele fez e como foi feito. Sabe por que é feito de maneira repetida? Para que nós sejamos humildes e permanecemos nessa humildade constantemente. E nós jamais permanecemos nisso se nós não tomarmos ceia regularmente. Por isso nós tomamos regularmente. Porque nós é suficiente hoje se humilhar e amanhã esculambar com tudo. É da nossa natureza. Isso não é de você, isso é de mim, isso é de qualquer um de nós. Nós esquecemos rápido. A prova é só israelitas. Deus fazia milagre e os salvava dos inimigos. Não demorava muito que eles voltavam para a idolatria. E você pensa, como pode? Mas pode. Pode sim. Porque isso somos nós. Então na noite que foi traída, lembra-se sempre de todas as implicações disso. E é por isso que o texto diz, sempre lembra-se que isso se deu na noite que ele foi traído. É pela primeira vez que eu enxerguei, por isso que eu falei muito dessa parte. Por que diz pela noite que fui traído? Por que não simplesmente diz o que fez, que é para ser feito e acabou? Porque não é só um ritual. Não é um ritual de memorial para lembrar. É para você visualizar esses riscos o tempo todo e fazer a coisa certa. Se a igreja pensaria corretamente nisso, a gente estaria muito mais longe. Mas em segundo, ele diz, tomou um pão e tendo graças, partiu disso. Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. A Santa Ceia trata-se de um envolvimento pessoal e um sacrifício até a morte. O corpo de Cristo vive desse jeito. Em vez de matar, ele se mata em prol dos outros. Ele não mata, ele se mata. Jesus disse, não há amor maior de um amigo do que dar a vida por ele. E é isso que eu fiz por vocês. E disse, assim como eu fiz por vocês, fazes uns para outro, dando a vida um pelos outros. Não é algo metafórico, meus amados. Por incrível que pareça, o cristianismo é tão pesado, mas tão pesado, que realmente isso é a graça de Deus. Nós não temos condições de vivê-lo. Nós não temos. Eu não tenho. Se você tem, tudo bem, mas eu não tenho. Porque diz para mim que em algum momento, se precisar, eu tenho que morrer para Luzimar. Ou para Lana, ou para Neemias.
Assim como talvez alguém precisa morrer para mim. Tanto faz. Mas diz que nós devemos tomar certas escolhas. E não são escolhas fáceis. Então, a ceia nos envolve. Eu que tomo esse pão com meus irmãos, significa que eu tenho que estar pronto a dar meu corpo, literalmente, se isso for necessário para o meu irmão. Se vão perguntar se eu sou pronto, eu diria para vocês que não. Mas se a situação chegar, eu espero que Deus dê graça para assim acontecer. Mas não é fácil. Às vezes as pessoas falam, é como se fosse tão fácil. Não, não é fácil, meu irmão. Diga-me qual é aquele que está pronto hoje de morrer por outro. Literalmente morrer. Deixar de viver em prol do outro. Me diga qual é aquele. Levanta a mão. Qual é crente tanto assim? Nenhum. Nós não estamos prontos. Isso não é algo que vem de nós. Isso é algo que vem da graça de Deus. É por isso que nós tomamos Santa Ceia, agradecendo pela graça que Deus nos deu. Não é porque nós podemos viver a vida cristã, é porque Jesus já viveu em nosso lugar. Então a Santa Ceia envolve sacrifício para fazer o tudo possível para que essa unidade permaneça. E a pergunta para você: você fez tudo o que é necessário para que a unidade da igreja permaneça tão intacta para que ela possa se desenvolver? Porque, meu amado, não adianta só vir para a igreja, ouvir uma pregação, tomar Santa Ceia, botar um dinheiro no gasofilácio, mas isso é tudo. Todo mundo vai para a sua casa. Não é isso. É sacrificar. É botar a igreja, o povo da igreja, seus projetos em primeiro lugar. Porque muitas coisas nós fazemos, se der eu vou fazer, se não der, não dê. Não, primeiro eu vou cuidar disso e daquilo. Bom, tá, tudo bem. Se é assim, né? Mas eu digo que não é assim. Esse aqui diz: eu estou uma com esse povo e eu vou morrer por ele se necessário. Eu vou deixar minhas coisas se necessário para atender meu irmão. Lembra disso quando você beber desse copo. Porque isso é ceia. Se você não está pronto e não concorda com isso, minha dica: não tome, meu amado. Mas isso é uma dica, não estou dizendo que está no texto. Não tome. Isso é: tomou o pão e tendo graça sua parte, ele disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. Faz isto o quê? Em memória de mim. Faz isto o quê? Você já reparou que ele não disse exatamente o que fazer? Aqui não disse. Ele partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. Fazeis isto o quê? Vou ter que ser um pouco ambíguo. Nós logicamente entendemos que seria o fato de comer. E implica isso. Mas você percebeu que ele não diz diretamente o que fazer? Sabe por que não diz? Porque envolve duas coisas. Fazeis isto em memória de mim, quer dizer, lembrando do que eu fiz por vocês. E vocês são salvos para a eternidade, não tem nada a perder, porque eu fiz isto. Fazem-se em memória de mim também a mesma coisa. Assim como eu dei a vida por vocês, vocês também têm que dar a vida por esse corpo. É isso que ele quis dizer. Não foi simplesmente comer um pão. Você acha que é... Nossa, essa foi a grande coisa? Será que era difícil eles comerem aquele pão? Não, meus amados. O pão lembrava da responsabilidade de também fazer a mesma coisa que Cristo fez. E qual era a mesma coisa? Entregou o corpo dele por eles. Eu sei que é uma pregação longa. É a minha pregação depois de tanto tempo. Mas ouça, porque isso pode ser vital daqui para frente, para todos. Depois disso, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Fazeis o quê? Tá. Quando bebestes, fazeis isto. Quer dizer,
além de beber, tem que fazer algo. Fazer o quê? O pão nos diz a respeito de entrega. O vinho nos diz a respeito da aliança. Nós somos um povo aliancista. O grande elo de relacionamento entre nós e Deus, entre nós como pessoas, entre nós como casados, que são as três relações básicas que envolvem uma aliança. O casamento envolve uma aliança, a igreja envolve uma aliança, e o relacionamento com Deus envolve a aliança. São essas três. Pode contar também a questão da natureza, se quiser. Então, o que quer dizer? Nós somos um povo que age em virtude de uma aliança e não de concepções próprias. Nós somos um povo onde há estipulações da aliança que devem ser respeitadas, onde há benefícios e há responsabilidades. Em outras palavras, é a aliança que define a nossa forma de agir e de viver. É dentro de uma aliança maior que Cristo fez conosco, uma aliança inquebrável. Você já pensou isso? É uma aliança inquebrável, porque o sangue dele fez tudo o que era para ser feito. Então, nós devemos entender, e eu não vou falar muito disso, até porque não tem tempo, na verdade, mais. Nós devemos entender o que é uma aliança. Quais são as implicações da aliança para o povo de Deus? Quando nós agimos, meus amados, nós não prejudicamos ou beneficiamos apenas nós mesmos. Como parte da aliança, nós estamos conectados a todos. E somos responsáveis como todo, porque somos um povo aliancista. E a aliança funciona totalmente diferente do que o individualismo. Totalmente diferente. E é por isso que aquilo que Jesus diz é que nós temos uma nova aliança baseada no sangue de Cristo. O que quer dizer isso, baseada no sangue de Cristo? Que Cristo morreu e nos perdoou e pronto, somos ok. E fazer isso em memória de que ainda fica fazer o quê? Muito simples, meus amados. Quer dizer, não é tão simples assim. O meu sangue foi derramado para a manutenção da aliança. Está baseada no derramamento de sangue de Cristo, que reforça a primeira ideia. Nós precisamos de se sacrificar para manter essa aliança. Bate na mesma ideia. E sabe que Hebreus diz? E vós não vos... Hebreus 11. Deixa eu olhar aqui. Minha memória está fraca. Não sei se é médio, sei lá o que. Acho que aos 43 anos deve ser isso. Todos dizem que a idade me prendeu também. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação como um filho discorre convosco. Hebreus 12, versículo 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até o sangue. Não é engraçado usar um negócio de sangue contra o pecado? O que quer dizer isso? Quanto que nós nos sacrificamos para resolver problemas de pecado? Até onde vai? Até onde vai nosso trabalho mesmo quando há pecado? Porque o pecado é mais coisa mais simples para a gente justificar qualquer quebra de aliança. É muito simples justificar. É como os hebreus de fato fizeram com Jesus quando falou do casamento. Eles tentaram justificar de alguma forma, encontrar alguma forma. Mas hora nenhuma foi de fato justificado. Porque a ideia era outra.
Aliás, só para não deixar o irmão no limbo, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Rapaz, eu falei de manhã, estava mesmo o texto a seguir, eu não escolhi por vontade própria, mas eu falei, eu acho que eu errei com a igreja numa coisa. A confissão de fé de Westminster, eu fiz questão dessa vez me respaldar na confissão. Eu olhei um pouco o que se faz sobre a questão de família. E a confissão de fé de Westminster diz apenas que há 2 casos, e não que necessariamente são justificados, mas há dois casos que essa aliança, de certa forma, é interrompida, e não total, nem a confissão trata como total, mas, enfim, é adultério e a desistência. Tem outra palavra que eu uso lá que eu esqueci agora. Mas a desistência, eu fiquei curioso. E qual é essa desistência ou abandono? Mas existe uma palavra específica em português para isso. Dissolução, enfim, deixa para lá. A ideia é a mesma. E eu fui nos textos. E o texto que eu usado foi em todos os comentários que eu pude depois. E texto que é usado é aquele de Coríntios, onde diz que a parte não crente num casamento, caso que a parte não crente não quer mais viver convosco, deixa e viver em paz. Então ela se retira do casamento por não querer mais viver com outra pessoa. Esse é o único caso que explica o que quer dizer com a questão do divórcio. E olha que são só esses 2. É a confissão de fé, não sou eu não. Mas eu fiz questão, porque já que eu falei de manhã sobre isso, falei, eu vou lembrar disso para falar. Então, a gente tem que ser muito atento, como povo aliencista, como a gente trabalha essas questões. Muito atentos. E trabalhar em virtude, em outras palavras, de aliança, até o ponto de dar nosso sangue por isso. Depois que diz isso, pois aquele que... E olha que engraçado. Antes disso, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, aquele que vem. Então, vivendo dessa forma da aliança, aí sim, meus amados, vocês pregam o verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Aí sim, vocês pregam o evangelho, anunciais a morte dele, até que ele vem. Então, qual é a condição de nós anunciar a palavra de Deus como igreja? Que aqui trata-se de igreja, de pessoas da aliança, simplesmente atentando para esse simples texto, e de como o povo da aliança vive conforme a ceia do Senhor, que nos lembra da aliança. Vivendo dessa forma, não é só, pronto, eu tomei disso, anunciei a morte do Senhor. Esse é um fato. Que só por fazer isso já é uma contribuição na pregação. Mas fazendo dessa forma certa, nós pregamos o evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus disse, meus amados, quando o mundo vai ver o amor de vocês, qual o amor? Que vive vivendo de amor, sorrindo um para o outro? Não, o amor sacrificial. Quando o mundo vai ver isso, vai louvar a Deus. Vai reconhecer a Deus. Por isso que viver dessa forma não é nada mais, nada menos do que a pregação verdadeira do Evangelho. Porque o povo não vai olhar simplesmente nas nossas palavras. É na maneira como nós nos relacionamos como família da fé. Dessa forma vocês anunciais sim a palavra de Deus. E logo depois, é por esta causa, em versículo 27... Pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. É pela primeira vez que eu entendo melhor ainda do porquê esse versículo e que significa tomar a ceia indignamente. Há várias teorias que eu acreditei todos os anos, mas tem uma que eu vejo diferente. Nós nos tornamos reis. Sabe o que significa rei? Réu do sangue de Cristo? Tudo que eu disse até agora, ser um traidor. Isso iria ser o réu. O réu do sangue de Cristo seria o responsável pelo derramar de sangue de Cristo. Lembra que eu disse que você pode ser um traidor ainda hoje? O texto diz, você vai se tornar réu. Como que você se torna réu?
Tomando, meu amigo. Tomando. Crente, tomando. Mas não vivendo isso. Não tomando correto. Não se sacrificando. Não agindo conforme as Escrituras. Não respeitando as autoridades. Fazendo tudo por você mesmo. E não estando pronto a se sacrificar para essa união e para o Evangelho. Esse é um réu. Quer entender bem o texto? Esse que é um réu. Por isso eu disse para você. Se você não está disposto a isso, eu sugiro que não tome. Porque você vai ser culpado. E vai pagar caro por isso. E se você foi dessa forma, pede perdão a Deus antes de você tomar. Acredite. É para o seu bem. Não é só por aqueles que tomam indignamente, por qualquer coisa não. Ah, eu pequei, eu não vou tomar. Não é por isso, meus amados. Não é dessa forma. É um pecado alheio. É uma forma de enxergar e viver constante. E é por isso que se torna indignamente. Examine-se, pois. Por isso nos traz a memória da nossa responsabilidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, nosso dever é se examinar. Não deixar de tomar simplesmente. É se examinar. E a ideia é você ver a condição, se arrepende e toma. A ideia é de te levar de volta. A ideia não é te excluir. A ideia é contrário, voltar. A graça de Deus nos ensina isso. Mas da maneira certa. Pois quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que quer dizer que quem não discernir o corpo? Porque é interessante falar lá do corpo agora. Ah, não, o pastor fica doido, falou dessa unidade do corpo o tempo todo, mas no texto não estava. Está assim. Porque sabe qual te faz culpado? É exatamente o que disse desde o início. A não discernir, a não entender e se dar conta que você não tem duas vidas. A minha vida é minha vida, faça o que eu quiser do meu jeito. Isso é idolatria. E eu estou fazendo parte do algo. Eu estou unido ao corpo de Cristo. Não posso agir desligado a isso, independente disso. Eu sou um povo da aliança. E eu não posso agir diferente disso. Não é uma brincadeira. Eu tenho que ver o que a aliança envolve para mim e fazer. E atentar à unidade que Cristo colocou. E dizer o que Jesus disse, que é um princípio, não quero bater de novo nisso, quando disse o que Deus uniu, jamais homem destrói. É como você luta contra Deus. Jamais o que ele fez. E que é a palavra que eu uso que Deus fez? Ah, você diz, casamento. Não, meu Deus do céu. Não é só isso que ele está dizendo. Ele disse o que ele uniu. Isso vai além do casamento. O que ele uniu. Não, homem que luta contra. É claro, fui no contexto do casamento, eu entendo. Mas não é só sobre isso. O que ele uniu. Não é engraçado que ele usa a mesma palavra de unidade? De onde eu tiro tudo isso? Eu lhe dou todos os argumentos. É de unidade. Então, se você atenta contra o corpo de Cristo, contra essa unidade, você não luta para estar a unidade. A unidade não é a responsabilidade de Lu que tem que lutar para estar unido a mim. Ou com Wesley que ele tem que estar unido a Lu. Não, na verdade a unidade é minha, que eu tenho que fazer o que depende de mim, estar unido ao corpo de Cristo, ou ao que eu devo estar unido. É minha. O que o outro faz? Bom, aí é o problema dele, Deus vai tratar com ele. Mas a minha parte, eu tenho que tratá-lo. Eu tenho que fazer no mínimo o que depende de mim, no meu entendimento para isso. Examine-se, pois, ao homem. Então a examinação nós discernimos o corpo de Cristo e entendemos que fazemos parte dele, tentamos no mínimo fazer tudo o que depende de nós para isso, então amém, vai em frente. Pois assim quem come e bebe sem discernir o corpo, come juízo para si. É perigoso. Você come juízo. Porque você come juízo para um homem de Deus. Ué? É isso aí. Quando o juízo vem, há dois aspectos. Ou você, na verdade, não foi nascido de novo nunca, ou
É um juízo que vem em título de disciplina, porque você é nascido de novo de verdade, você é filho ou filha de Deus, e o texto de Hebreus fala de disciplina, quando fala daquele que vocês não foram até o sangue contra o pecado, fala de disciplina. Então Deus disciplina aquele quem ama. Então, de alguma forma, Deus vai agir. Só que isso não é fácil. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos dormes. Quer dizer, a disciplina pode ser por fraquezas, por doenças ou por até morte, quando realmente a pessoa não entende, leva a isso. Agora, como essa morte é feita tanto física da pessoa ou de outra forma, aí é outra história. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós seremos julgados. Quer dizer, se nós fazemos a nossa parte de nos examinar, não precisa Deus intervir. Mas, quando julgado, quer dizer, se já nós não fazemos a nossa parte, somos disciplinados pelo Senhor para que não sermos condenados com o mundo. Até nisso é a graça de Deus, porque Ele nos disciplina agora para não ser disciplinados uma vez com o mundo. Amém? Então, meus amados, eu sei que estou até tonto, na verdade. Eu sei que fui extenso, mas veja de novo esse vídeo. Tenta ouvi-los 2, 3 vezes antes de concluir ou falar qualquer coisa. É uma das doutrinas essenciais da igreja, onde Paulo começa a dizer: veio do Senhor. E lembra-se, se eu não me engano, apenas essa parte das Escrituras, Paulo indagou o nome do Senhor em tudo que ele escreveu. Por isso que ela é fundamental. Isso quer nos dizer a atenção que devemos dar a isso. Amém? Eu vou convidar a Wanda aqui na frente e o presbítero William. Eu vou pedir que traz uma cadeira. Eu não sei se eu vou conseguir ficar em pé. A minha visão já está turva. Então, aqueles que estão aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja, batizados e vão tomar a Santa Ceia, então pode se levantar de pé para serem identificados e nós vamos orar e prosseguir logo com a ceia. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Sua graça em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, agradecemos por todos os envolvimentos da aliança, os Seus ensinos. E eu sei que nada disso é fácil para nós. Por isso, perdoe-nos quantas vezes nós traímos o Senhor e fizemos diferente daquilo que nós ouvimos. Perdão pelo nosso pecado. E nos ajude a valorizar o corpo de Cristo e trabalhar em virtude disso. Abençoe esse pão que nos lembra de Cristo.